O Ademir, aquele advogado corrupto que a gente aprendeu a odiar do fundo da alma, finalmente cedeu ao peso da consciência. Ele quer o Pedro de volta a qualquer custo. O homem abriu o cofre do escritório dele e tirou de lá um envelope lacrado desde o julgamento da Adriana. Gente, um envelope que guarda a prova definitiva de que a nossa mocinha é inocente. A bomba mais pesada dessa novela vai estourar hoje. E ninguém, mas ninguém mesmo, sai ileso dessa história. Se você está acompanhando essa saga comigo desde o começo, já deixa aquele like caprichado. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora mesmo, porque o que vem a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo. Tem porta batida na madrugada, tem confissão de pai ajoelhado, tem gravação secreta rodando no escritório, tem Adriana chorando no salão de beleza e tem uma cena final que vai deixar vocês sem palavras. Preparem o coração e vem comigo. Tudo começa quando o Ademir chega no fundo do poço da própria consciência. Lembram quando a Adriana confrontou ele publicamente no evento, dizendo na cara dele, na frente de todo mundo, que ele tinha comprado testemunha para condená-la? Pois é, aquela cena não saiu da cabeça do Ademir nem por um segundo. Ele acordou no meio da noite suando frio, sonhando com o olhar da Adriana, com o olhar do Pedro, com o olhar da Dora que o encara agora com um desprezo que corta a alma. O homem, meu povo, está vivendo um inferno particular. E nesse capítulo, esse inferno explode de uma forma que ninguém estava preparado para ver. A Dora chega no escritório dele numa manhã cinzenta, com aquele semblante fechado, aquele olhar de quem já perdeu a última gota de paciência e joga na cara do Ademir tudo o que ela vinha engolindo há meses. Você condenou uma inocente, Ademir, uma menina que não tinha nada a ver com essa família. Você fez isso para manter o seu poder, para proteger a Pilar, para continuar sendo o grande advogado da alta sociedade? Você é um monstro, Ademir. Um monstro que eu não reconheço mais como marido. E aí, gente, o Ademir cai na cadeira, cobre o rosto com as mãos e chora. Chora igual criança, chora igual menino perdido. Porque no fundo, lá no fundinho da alma dele, ele sabe que a Dora tá com toda a razão do mundo. Mas o pior ainda estava por vir. Porque o André, aquele sobrinho que ele tanto ama, aquele rapaz que ele criou como se fosse filho, chega no escritório logo depois e diz uma coisa que atravessa o coração do Ademir como uma faca. Tio, a família inteira está se afastando do senhor. O Pedro não fala mais com o senhor. A titia Dora dorme no quarto de hóspedes. A Fábia e o Ulisses evitam vir aqui na hora do jantar. E a Carolina está começando a fazer perguntas que eu não sei mais responder. O caso da Adriana virou um câncer que está consumindo essa família toda. E o senhor precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. O Ademir olha para o André e não consegue falar nada. Porque a verdade é que ele sabe muito bem, que ele mesmo é o câncer. Ele mesmo é a doença que está destruindo tudo o que ele construiu. Na noite seguinte, o Ademir está sozinho no escritório, com uma taça de uísque na mão, olhando para a parede sem enxergar nada, quando de repente ele se levanta e vai até uma estante antiga do escritório dele. De trás de uns livros de direito empoeirados, ele tira uma caixa de madeira que ele guardava há décadas. Dentro da caixa tem fotos, muitas fotos, todas do Pedro criança. O Pedro, de 2 anos, agarrado no pescoço dele, sorrindo aquele sorriso banguela. O Pedro, de 5 anos, com a fantasia de super-herói, orgulhoso como se tivesse conquistado o mundo. O Pedro, de 10 anos, ganhando a medalha da escola, com o Ademir do lado, com o peito estufado de orgulho de pai. E o Ademir olha para essas fotos e desaba. Ele chora, chora, chora igual eu nunca vi um homem daquele porte chorar na vida. Porque naquele momento, ele entende, com uma clareza absurda, que ele perdeu o Pedro para sempre. Que o menininho daquelas fotos virou um homem que hoje o odeia. E que a culpa é dele, é única e exclusivamente dele. E é nesse momento, meu povo, nesse exato momento de aniquilação total, que o Ademir toma a decisão que vai mudar toda a novela. Ele enxuga as lágrimas com as costas da mão, olha para a foto do Pedro sorrindo e murmura entre soluços: "Eu vou te devolver o que eu tirei de você, meu filho. Eu vou consertar isso, nem que seja a última coisa que eu faça na vida." E é aí que a história dá o giro que ninguém estava esperando. Porque o Ademir, o corrupto, o vilão, o homem sem coração, ele tinha um segredo guardado a 7 chaves desde o dia do julgamento da Adriana. Um segredo que, se viesse à tona, mudaria completamente o destino de todo mundo nessa história.
Na madrugada seguinte, o Ademir entra no escritório sozinho, tranca a porta, apaga todas as luzes menos a do abajur da mesa e vai até o cofre que fica atrás do quadro do fundo. Ele digita a senha com as mãos trêmulas, abre a portinha metálica e de dentro tira um envelope pardo, lacrado com fita adesiva e cera derretida, do jeitinho antigo. Esse envelope tá ali, dentro daquele cofre, desde o dia do julgamento da Adriana. Meses e meses guardado, e o Ademir nunca teve coragem de abrir. Nunca teve coragem de usar. Nunca teve coragem de admitir para si mesmo o que tinha ali dentro. Ele senta na cadeira, coloca o envelope na frente dele, olha para ele como quem olha para uma bomba prestes a explodir. E aí, ele rompe o lacre, devagarinho, com medo. E de dentro do envelope, ele tira um pequeno aparelho de gravação digital, aqueles antigos, de fita mesmo, dos tempos em que ele começou a carreira. Ele aperta o play, e o áudio começa a rodar. E o que se ouve, gente, o que se ouve naquela gravação vai deixar qualquer um sem chão. É a voz da Pilar. A voz gelada, calculista, sem uma pontinha de emoção, dando ordens claras e cruéis. Ela está conversando com um homem, e o Ademir sabe muito bem quem é esse homem, porque foi ele quem intermediou tudo. É o capanga, o mesmo capanga que a Pilar contratou para fazer o serviço sujo. E o áudio é claro como água. A Pilar dizendo: "Eu quero ele fora do caminho." Você entendeu bem o que eu falei? Fora do caminho. Não me importa como, se é empurrão, se é escada, se é da varanda, contanto que pareça acidente. E eu quero que a menina, a tal da Adriana, leve a culpa por tudo. Você me ouviu? Ela leva a culpa. Eu pago o que for preciso. O Ademir aperta o stop. As mãos dele tão tremendo. O suor escorrendo pela testa dele. Porque ele sabe, ele tem consciência plena, que aquela gravação nas mãos certas é o fim da Pilar e o começo de uma nova vida para Adriana. Aquela gravação é a redenção, é a justiça, é o milagre que a família da Adriana tanto pediu a Deus. Mas como o Ademir conseguiu essa gravação? Ah, meu povo, isso é uma história que ele guardou para si por muito tempo. No dia em que a Pilar contratou o capanga, ela usou o próprio escritório do Ademir para fazer o combinado, porque ela sabia que ali seria seguro. Só que o Ademir, esperto que só ele, sempre teve um sistema de gravação escondido no escritório. Ele gravava tudo, todos os clientes, todas as reuniões. Era o seguro dele contra qualquer chantagem futura. E aquela gravação da Pilar ficou ali, guardada no cofre, esperando o momento certo. O Ademir sempre soube que aquilo valia ouro. Só que ele nunca teve coragem de usar, porque a Pilar também tinha coisas contra ele. A Pilar sabia de manobras irregulares que o Ademir fez em outros processos. Sabia de nomes, sabia de valores, sabia de tudo. Era uma verdadeira guerra fria entre os dois, cada um segurando a bomba do outro, sem coragem de detonar. E o Ademir chegou à conclusão de que preferia manter a paz podre do que arriscar perder tudo. Só que agora, gente, agora a coisa mudou. Agora não é mais sobre poder, não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre reputação. Agora é sobre o Pedro. É sobre o único filho dele que ele ama mais do que tudo no mundo. E se para ter o Pedro de volta, ele tiver que perder tudo o que construiu, ele está disposto a pagar esse preço. Ele está disposto a queimar o próprio império para tentar reconstruir a ponte com o filho. O Ademir pega o telefone e liga para o Kleber. É 3 da manhã. O Kleber atende sonolento, achando que é alguma emergência. Kleber, sou eu, o Ademir. Eu preciso te ver amanhã, cedo, no seu escritório. E olha, eu preciso que seja longe dos olhos da Pilar, você me entendeu? Longe dos olhos de qualquer um. É sobre a Adriana. É sobre o caso todo. Eu tenho uma coisa que você precisa ver. O Kleber, do outro lado da linha, sente um arrepio na espinha, porque ele conhece o tom da voz do Ademir. E aquele tom não é de blefe, aquele tom é de homem quebrado. Mas antes de qualquer coisa, o Ademir esconde a gravação em um lugar seguro. Ele tem uma caixa fixa em um banco privado, uma caixa secreta que nem a Dora sabe da existência. Ele coloca a gravação lá, com uma cópia autenticada e uma carta explicando tudo, para caso alguma coisa acontecer com ele. Porque o Ademir sabe muito bem do que a Pilar é capaz. Ele sabe que se ela desconfiar que ele tá com essa prova, ele não vive nem 24 horas. E enquanto o Ademir prepara a jogada dele, o Pedro tá vivendo o próprio inferno. Casado com a Bruna, uma mulher que ele não ama, morando na casa da sogra que ele odeia, com o coração dividido entre a saudade da Adriana e a raiva pelo pai,
O Pedro tá afundando cada dia mais. Ele não dorme direito, não come direito, tá emagrecendo, tá com olheiras profundas, tá parecendo um fantasma andando pelo mundo. A Bruna reclama, a Carmita reclama, e ele fica lá, calado, olhando pro nada, remoendo tudo o que perdeu. E é nessa noite mesma, na noite em que o Ademir tomou a decisão, que o Ademir faz uma coisa maluca. Ele pega o carro, atravessa a cidade adormecida e vai bater na porta do apartamento do Pedro. São 3h30 da madrugada. O Ademir sobe pelo elevador tremendo, ensaia mentalmente o que vai dizer. E quando chega na porta, ele fica parado por uns segundos, sem coragem de tocar a campainha. Mas ele toca, e toca de novo, e toca de novo, até que a porta se abre e o Pedro aparece do outro lado, de pijama, com os cabelos revoltos, com a cara de quem foi acordado de mau humor. E quando ele vê que é o Ademir, o rosto dele se transforma numa máscara de ódio puro. "O que você tá fazendo aqui, seu miserável? A essa hora? Você tá louco?" O Pedro pergunta com a voz baixa, mas cortante. O Ademir tenta falar. Ele estende as mãos. Ele pede para entrar. Ele diz que tem uma coisa importantíssima para contar. Mas o Pedro nem dá tempo dele terminar. "Eu não quero mais nada com você. Eu já te disse isso na cara 1000 vezes. Você é o homem mais desprezível que eu já conheci na vida. Você condenou uma mulher inocente. Você comprou testemunha. Você destruiu a minha vida. Você destruiu a vida da Adriana. Você destruiu tudo, tudo, tudo. Some da minha frente antes que eu faça uma besteira." E bam! Ele bate a porta na cara do Ademir com toda a força. Meu Deus do céu, gente! Essa cena me arrepiou até os pés. O Ademir fica lá parado, no corredor do prédio, com o rosto molhado de lágrimas, sem saber o que fazer. E o pior é que a Bruna, aquela cobra venenosa, escutou tudo lá de dentro do quarto. E ela aproveita a situação para jogar mais lenha na fogueira. Ela sai do quarto, se aproxima do Pedro, passa a mão nos ombros dele, com aquela falsa preocupação, e sussurra: "Meu amor, seu pai é um caso perdido. Você fez muito bem em não abrir a porta. Um homem desses não merece nem seu olhar. Imagina sua atenção." E o Pedro fica ali, calado, olhando para a porta trancada, dividido entre o que a Bruna tá dizendo e um pressentimento estranho no peito. Do lado de fora, o Ademir bate na porta de novo, mas agora com desespero. Ele grita: "Meu povo!" Ele grita no corredor do prédio: "Pedro, meu filho, eu tenho a prova! Eu tenho a prova que liberta a Adriana! Eu juro por tudo que eu mais amo nessa vida! Me ouve, meu filho, por favor, me ouve!" A voz dele quebra. Ele soluça no meio da frase. E qualquer um que ouvisse aquele grito sabia que era verdade. Do outro lado da porta, o Pedro paralisa. Ele fica com a mão na maçaneta, os dedos tremendo, o coração batendo na garganta. Uma parte dele quer abrir aquela porta e ouvir tudo o que o pai tem a dizer. Uma parte dele grita bem lá no fundo da alma que essa pode ser a chance da Adriana, a chance de finalmente descobrir a verdade. Mas outra parte dele, a parte machucada, a parte que foi humilhada, a parte que perdeu a mulher que ama por causa desse mesmo homem, essa parte segura firme e não deixa ele mover um músculo. A Bruna percebe a hesitação do Pedro e entra em pânico, porque ela sabe muito bem que se o Pedro reencontrar a Adriana livre e inocentada, o casamento dela vai por água abaixo. Ela agarra o braço do Pedro, puxa ele para longe da porta e diz num tom que quer parecer amoroso, mas é pura manipulação: "Meu amor, vem deitar comigo. Deixa esse homem gritando aí. Ele tá bêbado, ele tá alucinado. Vem, meu amor, vem descansar. Amanhã a gente pensa nisso com a cabeça fria." E o Pedro, esgotado, sem forças para lutar, se deixa levar para o quarto. Mas o coração dele fica ali, do outro lado daquela porta, batendo junto com o do Ademir. O Ademir grita mais um pouco. Depois, cai de joelhos no chão do corredor. Depois, abraça as próprias pernas e chora feito criança perdida. Fica ali por horas, até que o sol começa a nascer e o porteiro sobe para ver o que está acontecendo. O Ademir se levanta com os olhos vermelhos, agradece o porteiro e desce para o carro derrotado. No caminho para o escritório do Kleber, ele pensa em desistir. Ele pensa em voltar para casa, jogar a gravação no fogo e continuar com a vida podre que sempre teve. Mas aí, ele lembra da carta que colocou no cofre secreto. Ele lembra do André. Ele lembra da Dora. Ele lembra do olhar do Pedro há tantos anos quando era criança e ele sabe que não tem mais volta. Ele chega no escritório do Kleber, às 7 da manhã. O Kleber já estava lá, esperando ele com uma cara séria.
O Ademir entra, se senta e por um bom tempo os dois ficam em silêncio, só se encarando. O Kleber é o primeiro a falar. Ademir, se você veio aqui para fazer uma nova armação, eu te aviso agora. Eu te ponho para fora daqui sem cerimônia. O Pedro é meu amigo e a Adriana é uma mulher que eu respeito muito. Se você tá aqui para fazer joguinho, some. O Ademir olha para o Kleber com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, respira fundo e começa a confessar. Ele conta tudo. Ele conta da gravação da Pilar. Ele conta que guardou aquela prova desde o dia do julgamento. Ele conta que a Pilar chantageava ele com segredos do escritório. Ele conta que temia perder tudo se contasse a verdade. Ele conta que o dia em que a Adriana foi condenada foi o pior dia da vida dele. E ele conta que agora ele está disposto a perder tudo, absolutamente tudo, para ter o Pedro de volta. O Kleber ouve tudo em silêncio, com o rosto endurecido, sem demonstrar emoção. E quando o Ademir termina, ele fala uma coisa que corta o Ademir ao meio. Ademir, eu quero ver essa prova, agora, aqui na minha frente. Porque se você estiver mentindo para mim, eu mesmo te levo para a delegacia pelas próprias mãos. O Ademir engole seco, tira do bolso o pendrive com a cópia digital da gravação e passa para o Kleber. O Kleber conecta no computador, coloca o fone de ouvido e aperta o play. E aos poucos, à medida que o áudio vai rodando, o rosto do Kleber vai mudando. Ele fica pálido, os olhos dele arregalam, a mão dele treme na mesa. Ele ouve a voz da Pilar, com aquela crueldade toda, ordenando a morte do Arthur, ordenando para que a Adriana levasse a culpa. E o Kleber sente o estômago revirar. Ele arranca o fone da orelha e olha para o Ademir com uma mistura de choque, ódio e alívio ao mesmo tempo. Ademir, Ademir, isso é a bomba do século. Isso muda tudo, meu Deus. Isso liberta a Adriana. Isso põe a Pilar atrás das grades para o resto da vida dela. O Kleber balbucia, quase sem acreditar no que acabou de ouvir. E o Ademir, com lágrimas escorrendo pelo rosto, só balança a cabeça afirmativamente. Nesse momento, o Kleber pega o telefone imediatamente e liga para o Pedro. Pedro, sou eu, o Kleber! Você precisa vir agora no meu escritório. É urgentíssimo. É sobre um caso, mas é uma coisa que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Vem correndo, meu irmão, e não me faz perguntas, só vem. O Pedro, do outro lado da linha, estranha o tom desesperado do Kleber, mas confia no amigo e diz que tá indo. Antes de desligar, o Kleber olha pro Ademir com uma seriedade que ele nunca tinha demonstrado antes. Ademir, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você recuar dessa decisão, se você tentar amanhã fingir que não disse nada, se você tentar manipular essa situação de qualquer forma, eu mesmo te denuncio à OAB por obstrução de justiça e por coação. Eu tenho tudo gravado da nossa conversa aqui, e eu não vou pensar duas vezes. Você entendeu bem? E o Ademir, com a voz falhando, responde. Eu entendi, Kleber. Eu não vou recuar. Não tem mais volta. O Pedro chega no escritório do Kleber uns 40 minutos depois. Ele está curioso, ansioso, esperando algum caso complicado que o amigo quer discutir. Ele entra no escritório sem cerimônia, joga a pasta na mesa e começa a falar. E aí, Kleber, o que aconteceu que você estava tão apavorado no telefone? Foi mais alguma coisa da... E aí ele vê o Ademir sentado na poltrona e o rosto do Pedro fecha na hora. Ele dá meia volta e vai embora sem dizer uma palavra. Pedro, espera! O Kleber grita. Você não vai a lugar nenhum. Fica aqui e ouve o que a gente tem para te contar. O Pedro para no meio do caminho, olha por cima do ombro e responde com o veneno na voz. Kleber, você tá do lado dele agora? Você me trai também? Eu não posso acreditar nisso. E o Kleber, com toda a paciência do mundo, chega perto do Pedro, coloca as duas mãos nos ombros dele e diz olhando bem no fundo dos olhos. Pedro, meu irmão, confia em mim. Só uma vez na sua vida, confia em mim. Senta ali naquela cadeira e escuta o que eu tenho para te mostrar. Depois, se você quiser sair e nunca mais me olhar na cara, você sai. Mas por favor, por tudo o que a gente já viveu junto, senta e escuta. O Pedro respira fundo, sem tirar os olhos do amigo. E depois de uma eternidade, ele finalmente se senta na cadeira, longe do Ademir. Ele cruza os braços, endurece o queixo e diz frio como gelo. 5 minutos, Kleber. Você tem 5 minutos. O Kleber, sem falar nada, pega o notebook, coloca na mesa entre os dois, gira a tela para o Pedro ver e aperta o play sem dar nenhum aviso.
o áudio começa a rodar. E o Pedro, que estava com aquela postura defensiva, com os braços cruzados, com o queixo empinado, começa a se descompor a cada segundo que passa. Ele reconhece a voz da Pilar. Ele reconhece cada palavra. Ele ouve a Pilar dando ordem clara para empurrar o Arthur da varanda. Ele ouve a Pilar dizendo que a Adriana tem que levar a culpa. Ele ouve a promessa de pagamento. Ele ouve os detalhes. Ele ouve tudo. E aí, gente do céu, o Pedro simplesmente desaba na cadeira. Os braços dele caem ao lado do corpo. A boca dele se abre num ó de choque total. Os olhos dele enchem de lágrimas na hora. Ele começa a tremer da cabeça aos pés. Porque naquele momento, com aquela gravação rodando, o Pedro entende que a Adriana, a mulher que ele ama mais do que tudo nessa vida, é inocente. Sempre foi inocente. Ele entende que ela sofreu na cadeia por anos, que ela foi humilhada, que ela quase morreu com o ataque da Zene. Tudo por nada. Por armação da Pilar. E o pior de todos, é que ele entende que o pai dele, o Ademir, sabia disso o tempo todo e não fez nada. O Pedro olha para o Ademir com uma dor que a gente nem consegue descrever com palavras. Ele nem consegue falar de tanta emoção. Ele nem consegue processar o tamanho da traição e, ao mesmo tempo, o tamanho da revelação. Ele fica ali sentado, em silêncio, com o mundo rodando ao redor dele, dividido entre um ódio infinito pelo pai e uma certeza absoluta de que a Adriana precisa ser libertada. Depois de uns 5 minutos, que pareceram 5 horas de silêncio, o Pedro finalmente consegue falar. A voz dele sai baixinha, quebrada, cheia de dor. Papai, por quê? Por que você guardou isso para você? Você viu ela ser condenada? Você viu ela ir presa? Você viu ela ser espancada dentro da cadeia? Você viu a Elisa adoecer de tristeza? Você viu o Otoniel envelhecer 10 anos de uma vez? Como é que você conseguiu dormir, Ademir? Como? Me diz, como? O Ademir cai de joelhos ali mesmo, na frente do Pedro, e começa a chorar como um cachorro abandonado. E ele começa a confessar tudo, com a alma escancarada. Ele conta que a Pilar o chantageava desde o começo com um segredo do escritório. Ele conta que a Pilar sabia de manobras irregulares que ele fez em outros processos, envolvendo desvio de bens de herdeiros. Ele conta que se ela contasse à OAB, ele perderia a licença, perderia todos os clientes, perderia a casa, perderia tudo. Eu tive medo, Pedro. Eu tive um medo covarde de perder tudo o que eu construí a vida inteira. E quando eu vi você se apaixonar pela Adriana... Ah, meu filho, quando eu vi você olhando para ela naquele julgamento, meu coração se despedaçou, porque eu já sabia que eu tinha destruído a nossa relação para sempre. Já era tarde demais. Se eu contasse a verdade, eu ia perder tudo e você ainda ia me odiar. Se eu ficasse calado, você ia me odiar do mesmo jeito. Eu me vi encurralado, meu filho, e eu escolhi errado. Eu escolhi errado, e eu vou pagar por isso pelo resto da minha vida. O Ademir chora tanto que quase engasga. Ele continua. O dia em que a Adriana foi condenada foi o pior dia da minha vida, meu filho. Você acredita? Foi pior do que quando a minha mãe morreu. Porque naquele dia, eu vi a sua alma se partir na frente dos meus olhos. Eu vi o brilho sair dos seus olhos. E eu soube que eu tinha matado o meu próprio filho por dentro. E eu nem tive coragem de olhar para você. Eu tive que virar a cara. Porque se eu te olhasse, eu ia gritar a verdade ali no meio da sala. O Pedro tá ouvindo tudo em silêncio, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com uma expressão fechada, dura como pedra. E o Ademir continua. Me perdoa, meu filho. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não tenho o direito de te pedir isso. Mas, por favor, por tudo que é mais sagrado, me perdoa. Deixa eu tentar consertar o que eu quebrei. Deixa eu tentar devolver para Adriana um pedaço da vida que eu tirei dela. É a única coisa que eu ainda posso fazer por você, meu filho. É a única coisa. O Pedro se levanta da cadeira devagarinho, olhando para o pai ajoelhado no chão. E a expressão dele... Gente, a expressão dele é de uma dureza que assusta. Ele respira fundo, enxuga as próprias lágrimas com as costas da mão e fala com uma voz gelada. Levanta desse chão, Ademir. Sua encenação de dor não me comove mais. Você quer se redimir? Ótimo. Mas você vai fazer do meu jeito. Você me ouviu? Do meu jeito. O Ademir se levanta trêmulo, sem coragem de olhar para o filho. E o Pedro impõe as condições dele com uma frieza que a gente nunca tinha visto. Primeiro, você vai ao Ministério Público comigo e com o Kleber. E vai entregar essa gravação pessoalmente, dizendo em juramento que foi você quem gravou
e que guardou por medo. Segundo, você vai se entregar à OAB por todas as irregularidades que a Pilar te chantageava e que eu nem sei quais são ainda. Você vai perder a licença de advogado, Ademir. Você vai perder tudo. Eu não vou te proteger de nada, entendeu? Nada. O Ademir empalidece. Ele começa a gaguejar, começa a tentar negociar. Pedro, meu filho, se eu perder a licença, eu perco tudo. A empresa, o escritório, os clientes. Eu vou ficar na miséria. Eu não posso, meu filho. Eu não posso. Mas o Kleber, que estava escutando tudo em silêncio, dá um passo à frente e fala firme. Ademir, ou você aceita as condições do Pedro, ou eu mesmo levo essa gravação para o Ministério Público hoje mesmo. E você ainda vai preso por obstrução. Escolhe agora, Ademir. Agora! O Ademir olha para o Kleber, olha para o Pedro e vê que não tem escapatória. Ele sabe que agora ele está cercado dos dois lados. Ou ele obedece e perde tudo com um pingo de honra, ou ele resiste e perde tudo do jeito humilhante. Ele fecha os olhos, respira fundo e finalmente concorda. Está bem, Pedro. Eu aceito. Eu faço tudo o que você me pedir. E o Pedro ainda impõe uma condição a mais. Uma condição terrível. E se você recuar em qualquer ponto, Ademir, em qualquer detalhezinho que seja, eu mesmo vazo essa gravação para a imprensa. Eu ligo para todos os jornalistas que eu conheço. Eu chamo a Rede Globo, eu chamo a Record, eu chamo o SBT e transformo você num homem publicamente destruído. Você vai virar meme, Ademir. Você vai ser perseguido na rua. Sua vida vai virar um inferno público. O Ademir concorda com a cabeça, sem coragem de discutir. E ali mesmo, no escritório do Kleber, ele senta na mesa, pega uma caneta trêmula e assina uma declaração formal reconhecendo tudo o que tinha acabado de confessar. Cada palavra ali por escrito, com data, com assinatura, com testemunha. O Kleber guarda o documento no cofre pessoal dele. E o Ademir sabe que agora ele está amarrado até o pescoço. Não tem mais como escapar. Mas antes de qualquer coisa oficial, antes de qualquer denúncia, o Pedro precisa ir até a Adriana. Ele precisa ser a pessoa a contar para ela. Ele precisa ver o rosto dela quando ela souber que finalmente vai ser livre. Quando ela souber que a verdade veio à tona. O Pedro pega o carro sem pensar duas vezes. Cruza a cidade em altíssima velocidade. Quase toma multa. Quase bate em dois carros. Mas ele não está pensando em nada disso. Ele só está pensando na Adriana. Ele chega em disparada no salão de beleza, onde a Adriana está trabalhando desde que saiu da cadeia. Ele desce do carro sem nem trancar direito. Entra no salão empurrando a porta com força. E o coração dele pula quando ele vê a Adriana lá no fundo, com os cabelos presos, com uma blusa branca, enrolando o cabelo de uma cliente. A Adriana estranha a agitação do Pedro, larga o secador na hora, se vira para ele com a testa franzida. Pedro, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Você tá me assustando. Ela pergunta com a voz preocupada. A primeira coisa que passa pela cabeça dela é que é mais uma armadilha, mais uma jogada da família dele, mais uma humilhação vindo aí. O Pedro se aproxima devagarinho, respirando ofegante, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Ele pega nas duas mãos da Adriana, aperta com carinho, com força, com toda a emoção que ele consegue transmitir. E ele fala: Adriana, minha vida, eu tenho uma coisa para te contar, e você precisa ouvir sentada. A Adriana fica ainda mais assustada. Tira as mãos das mãos do Pedro, dá um passo para trás. Pedro, o que está acontecendo? Você está me assustando de verdade. Fala! E aí o Pedro, sem conseguir mais segurar as lágrimas, começa a contar tudo. Ele conta que o Ademir apareceu na porta dele de madrugada. Ele conta que o Ademir tinha uma gravação guardada há meses. Ele conta que a gravação é da Pilar, dando ordem para empurrar o Arthur. Ele conta que a Pilar armou tudo para a Adriana levar a culpa desde o começo. Ele conta que ela é inocente. Ela sempre foi inocente. Que agora ela vai ser livre. A Adriana ouve tudo em silêncio. Os olhos dela vão se enchendo de lágrimas devagarinho. As pernas dela começam a tremer. Ela leva as mãos ao rosto, cobre a boca e começa a soluçar de um jeito que a gente nem consegue explicar. Ela não fala nada. Ela nem consegue falar. Ela cai numa cadeira do salão, dobra o corpo para frente e chora. Tudo o que ela guardou nesses anos todos. Ela chora o Carlos que morreu na enchente. Ela chora o Arthur, que ela nem chegou a viver o casamento. Ela chora a prisão injusta. Ela chora o Pedro que ela achou perdido. Ela chora tudo.
Nesse momento, a Nancy e a Liris, que tinham combinado de encontrar a Adriana no salão para almoçar juntas, chegam pela porta. E quando elas veem a Adriana chorando daquele jeito na frente do Pedro, elas ficam paralisadas. Adriana, meu amor, o que aconteceu? Ele te fez alguma coisa? Fala pra gente. A Nancy grita. A Liris já vai correndo para abraçar a Adriana, achando o pior. O Pedro, com a voz embargada, explica tudo para as duas. Ele mostra o telefone com o áudio da gravação. Ele conta cada detalhe da noite do dia anterior. Ele conta da confissão do Ademir. Ele conta das condições que ele impôs. E a Nancy e a Liris ficam de queixo caído, com as mãos na boca, sem acreditar no que estão ouvindo. E aos poucos elas também começam a chorar de emoção. Um choro coletivo tomou conta daquele salão de beleza. As clientes que estavam lá também começam a chorar, sem entender direito o que está acontecendo. Mas a emoção era tão grande, tão pura, tão contagiante, que ninguém conseguiu segurar. A Nancy abraça a Adriana com toda a força. A Liris abraça as duas, e elas ficam ali, no meio do salão, formando um triângulo de amizade e de vitória. A Adriana, entre soluços, olha para o Pedro e sussurra. Você tá me devolvendo a minha vida, Pedro. Você tá me devolvendo tudo. E o Pedro, com o rosto molhado de lágrimas, responde. Não, meu amor. É você que tá me devolvendo a minha vida. Porque sem você eu não sou nada, Adriana. Nada. Enquanto essa cena maravilhosa acontece no salão, o Kleber tá no escritório dele preparando o pedido de revisão criminal com a gravação em anexo. Ele redige o documento com uma rapidez impressionante. Digita cada linha com o coração acelerado, sabendo que aquele documento vai mudar a história da Adriana para sempre. E ao mesmo tempo, o Pedro combina de encontrar o Kleber no fórum dali a 2 horas para protocolar tudo oficialmente. Só que, meu povo, presta atenção no que aconteceu em paralelo. Enquanto tudo isso estava rolando, alguém do escritório do Kleber, alguém que a gente ainda vai descobrir quem foi, vazou o áudio para a imprensa. Aquela gravação da Pilar caiu na internet antes mesmo do pedido de revisão criminal ser protocolado oficialmente. E a internet, gente, a internet explodiu. Em questão de minutos, o áudio viraliza no Twitter, no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas. Jornalistas começam a ligar de todos os canais. Reportagens de última hora entram no ar. Socialite e empresária das joias Brandão é flagrada em gravação confessando o assassinato do próprio irmão. Era o título que estampava todos os portais. O Brasil inteiro estava falando disso. A Pilar estava em casa, na casa do Arthur, onde ela se instalou depois da morte dele, tomando um chá tranquilamente no jardim, quando a Rosa entra em desespero pela porta. Dona Pilar, olha na televisão. Tem um negócio horrível passando. É a senhora, é a voz da senhora. A Pilar solta a xícara de chá, que se despedaça no chão de mármore, e corre para a sala de estar. Ela liga a TV e vê o rosto dela na tela do jornal. Ouve a voz dela naquela gravação medonha e entende que tá tudo acabado. A Pilar começa a arrumar as coisas em pânico. Ela pega uma mala, joga roupas dentro de qualquer jeito, pega joias, pega dinheiro, tudo o que ela consegue nas mãos. Ela tá pretendendo fugir do país. Ela tem um jatinho particular contratado. Ela tem contas na Suíça. Ela pretende sumir do mapa. Só que ela demora demais. Porque quando ela abre a porta da mansão do Arthur para fugir, 2 carros da polícia chegam sirenando na rua. Os policiais descem armados, sobem os degraus e chegam nela. Pilar Brandão, a senhora está presa por homicídio doloso qualificado, por associação criminosa, por coação de testemunha e por obstrução da justiça. A senhora tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora. O delegado grita enquanto coloca as algemas nos pulsos dela. A Pilar tenta se debater, tenta gritar, tenta se defender, mas os policiais são firmes. E o pior, meu povo, o pior de tudo é que a rua tá tomada de jornalistas. Um monte de câmeras, um monte de flashes, um monte de repórteres gritando perguntas. A Pilar é arrastada para fora da mansão sob os flashes das câmeras. Ela tá com o cabelo bagunçado, com a maquiagem borrada, com o vestido amassado, com um rosto de puro terror. E ela grita coisas sem sentido para os jornalistas. Isso é uma armação, eu não fiz nada, eu vou processar todo mundo, vocês vão pagar por isso. Mas ninguém tá acreditando. Todo mundo já ouviu a gravação. Todo mundo sabe que ela é culpada. E nesse momento tenso, quem chega na cena? O Ulisses e a Silvana?
Eles vinham visitar a Pilar naquela tarde e caem no meio do circo armado. E aí, gente, aí a gente vê a verdadeira face dessa família. Porque o Ulisses e a Silvana, ao invés de defenderem a Pilar, viram as costas para ela na frente das câmeras. O Ulisses fala para os jornalistas: "Eu não sei de nada disso. A minha irmã sempre foi uma pessoa problemática. Mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de tanto. Nós, o resto da família, não temos nada a ver com isso." E a Silvana ainda emenda: "Ela sempre foi diferente. Ela sempre foi cruel. O meu marido cresceu com medo dela. Ela precisa pagar por tudo o que fez." A Pilar olha para o Ulisses e para Silvana com um olhar de quem foi apunhalada nas costas. Ela grita: "Seus covardes, seus ingratos, depois de tudo o que eu fiz por vocês, depois de eu conseguir a herança para o Tiago, depois de eu arrumar os contratos da empresa, vocês vão me abandonar agora?" Mas os dois nem olham na cara dela. Eles se afastam para as câmeras, dão declarações mentindo, tentando salvar as próprias imagens. A Pilar é jogada dentro do camburão da polícia e a porta é fechada com um baque forte. O carro da partida sirenando e leva a Pilar embora, para sempre da vida de gente decente. E enquanto isso, a Adriana tá lá no seu apartamento, com a Elisa, o Otoniel e o Mau Mau. Todos juntos, todos abraçados, todos assistindo tudo pela televisão. Eles choram, eles gritam, eles se abraçam. O Otoniel cai de joelhos, ergue as mãos para o céu e agradece a Deus por aquele milagre. A Elisa se apega no braço da filha, chorando de alegria. O Mau Mau, aquele adolescente que tanto sofreu vendo a mãe presa, se joga nos braços da irmã e chora feito criança pequena. E ali, meu povo, ali, naquele momento sagrado, a família Brandão foi finalmente restaurada. A justiça foi finalmente feita. A verdade finalmente veio à tona. E a Adriana, com o rosto molhado de lágrimas, mas com um sorriso enorme, olha para a televisão. Olha para a imagem da Pilar sendo jogada no camburão e sussurra: "Você me tirou tudo, Pilar. Mas Deus me devolveu no dobro. Que Deus tenha misericórdia da sua alma." Nas horas seguintes, a coisa foi rápida. O Kleber protocolou o pedido de revisão criminal com toda a documentação. O juiz, diante da nova prova, marcou uma audiência de urgência para o dia seguinte. E na manhã seguinte, num fórum lotado de jornalistas e curiosos, o juiz bateu o martelo e anulou a condenação da Adriana. Ele determinou a indenização imediata do Estado por prisão indevida. Ele determinou o restabelecimento de todos os direitos da Adriana e, mais que isso, ele determinou a revogação do inventário do Arthur, com a devolução da posição de herdeira única para a Adriana, conforme o testamento original que o Arthur tinha feito antes do casamento. Meu Deus do céu, gente! Essa cena da audiência foi de arrepiar. A Adriana entrou no fórum de mãos dadas com o Otoniel, com a Elisa, com o Mau Mau, com a Nancy, com a Liris e com o Pedro. Todo mundo do lado dela, todo mundo apoiando ela. E quando o juiz bateu o martelo, o fórum inteiro explodiu em aplausos. Os jornalistas gritavam perguntas, os fotógrafos cliclavam sem parar. E a Adriana, no meio de tudo aquilo, só chorava e sorria ao mesmo tempo, sem conseguir dizer uma palavra sequer. Do lado de fora do fórum, o Otoniel, a Elisa e o Mau Mau tomaram as chaves da mansão do Arthur nas próprias mãos. Eles voltaram para a casa que sempre foi deles por direito. Quando eles chegaram na porta, quando o Otoniel destrancou aquele portão gigantesco e viu de novo o jardim, viu de novo a fachada, viu de novo o lugar de onde tinham sido expulsos, ele caiu de joelhos ao chão. Ele beijou o chão. Ele agradeceu a Deus. A Elisa se ajoelhou do lado dele e chorou. O Mau Mau, aquele meninão que já está quase um homem feito, ajudou o avô a se levantar e disse: "Vô, o senhor lutou tanto, agora a gente descansa." E foi um dos momentos mais emocionantes da novela toda. E enquanto isso, no fórum, o Ademir estava sendo levado. Ele já tinha se entregado à OAB, ele já tinha entregado a licença, ele já tinha assinado todos os documentos confessando as irregularidades. Ele estava sendo escoltado por 2 oficiais até o carro, que ia levá-lo para a delegacia, onde ele ia ficar detido enquanto aguardava o julgamento por obstrução da justiça. E o Pedro estava lá, do outro lado do corredor, assistindo tudo em silêncio. Quando o Ademir passou perto do Pedro, ele parou por um segundo. Ele olhou para o filho com aqueles olhos cheios de lágrimas, com aquele semblante derrotado, mas ao mesmo tempo com uma paz que ele não tinha há muito tempo. Ele murmurou: "Obrigado por me deixar consertar, meu filho. Eu vou pagar por tudo. Eu prometo."
E o Pedro, sem sorrir, sem chorar, com uma expressão neutra que era metade dor, metade alívio, apenas balançou a cabeça positivamente. Não teve abraço, não teve palavras de perdão, mas naquele aceno silencioso tinha uma coisa nova, a esperança de que um dia lá na frente, quem sabe, essa relação pudesse ser reconstruída. O Ademir foi levado embora e o Pedro ficou parado no corredor do fórum, olhando o pai sumir na porta. E aí, ele sentiu uma mão tocar no ombro dele. Ele se virou. Era a Adriana. Ela olhou para ele com aqueles olhos gigantes, tão cheios de tudo que ele nem sabia por onde começar a ler. E os dois ficaram ali, um em frente ao outro, sem culpa, sem barreiras, sem armações, sem prisão, sem casamentos infelizes no meio. Só os dois, ali, naquele corredor iluminado pela luz da tarde. Era a primeira vez em muito tempo que eles conseguiam se olhar assim, livres. Eles não se beijaram, eles não se abraçaram. Eles só ficaram ali, se olhando, num silêncio que dizia mais que 1000 palavras. E naquele silêncio estava uma promessa não dita, uma promessa de recomeço, uma promessa de que eles ainda tinham muita coisa para resolver, muita coisa para conversar, muita coisa para fazer. O casamento do Pedro com a Bruna ainda estava lá. As feridas ainda estavam abertas. A jornada ainda não tinha terminado. Mas naquele momento, naquele olhar trocado no corredor do fórum, com o sol batendo neles pela janela, os dois entenderam uma coisa, que eles ainda tinham o amor deles, e que o amor deles era mais forte que tudo o que tentaram destruir. E aí, meu povo, terminou o capítulo mais emocionante que essa novela nos entregou até hoje. Um capítulo que a gente vai lembrar por muito, muito tempo. Um capítulo em que a justiça foi feita, em que a verdade venceu, em que o bem triunfou sobre o mal. E eu, sinceramente, tô aqui até agora com o coração apertado, com os olhos molhados, sem conseguir acreditar direito em tudo o que aconteceu. E agora vem a minha pergunta para vocês, meu povo. Vocês acham que o Ademir merece perdão? Depois de tudo o que ele passou, depois da confissão dele, depois de ele ter entregado a prova e se autodenunciado à OAB, ele merece uma segunda chance? Ou o que ele fez com a Adriana não tem redenção possível? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero saber a opinião de cada um de vocês. E que nota de 0 a 10 vocês dão para a Adriana nessa história? Para essa mulher que sofreu tanto, que foi humilhada tantas vezes, que perdeu a família, que perdeu o amor da vida dela, e mesmo assim se manteve firme, se manteve digna, e no final foi coroada pela verdade? Eu sei que a minha nota é 1000, mas eu quero saber a sua. Escreve aí embaixo. E também, que nota de 0 a 10 vocês dão para Pilar? Aquela mulher fria, calculista, cruel, que armou tudo para empurrar o próprio irmão da varanda e ainda colocou a culpa numa inocente? Ela merece a prisão perpétua? Ou vocês acham que ela ainda vai conseguir armar alguma coisa para escapar? Deixa aí nos comentários. Meu povo, se essa história emocionou você tanto quanto emocionou a mim, dá aquele like caprichado no vídeo, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que assiste novela. Porque a gente precisa da sua força para continuar trazendo mais vídeos assim, mais análises, mais spoilers, mais emoção da nossa novela querida. E olha, gente, essa história tá longe de acabar, porque agora vem a parte da reconstrução. A Adriana tá livre, mas ela ainda vai ter que lidar com o Pedro casado com a Bruna. Ela ainda vai ter que reconstruir a joalheria que o Tiago estava administrando. Ela ainda vai ter que decidir se perdoa ou não perdoa cada um dos que a traíram. E o Pedro, ele vai ter coragem de deixar a Bruna para viver o amor dele com a Adriana? Ele vai ter coragem de enfrentar a Carmita? Ele vai ter coragem de reconstruir a relação com o pai que agora está preso? Perguntas, gente. Perguntas que só a novela vai responder nos próximos capítulos. Então, cola aqui no canal. Deixa aquele like. Comenta o que você achou. Compartilha com aquele grupo do Zap da família toda que assiste novela. Porque juntos a gente vai acompanhar cada minuto, cada reviravolta, cada emoção dessa história maravilhosa. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.